Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, um vídeo de agradecimento, porque nós estamos comemorando 100 seguidores no canal. Acho que agora já tem até um pouquinho mais. No dia que completou 100 seguidores, eu recebi um pedido especial, porque tava faltando uma pessoa, tinha 99, aí eu corri lá no Instagram e coloquei, gente, vamos lá, tá quase no 100. E as pessoas foram entrando e teve uma seguidora especial que entrou e a gente conseguiu perceber que ela foi a número 100 que entrou no canal. E aí ela mandou uma mensagem pra mim no Instagram e eu falei, poxa, vou fazer um vídeo, vai ter bolinho sim, por enquanto de papel, um dia vai ser de verdade. E aí eu falei pra ela, escolhe um desenho. E a filha dela escolheu a My Melody, da turminha da Hello Kitty. E aí, como eu tô muito feliz, eu vou fazer 3 hoje, 3 personagens dessa turminha. Porque eu fiquei muito contente, não só de fazer 100 seguidores, mas também dessa interação, que eu acho que é a parte mais legal. Saber que as pessoas estão gostando, que as pessoas estão participando. E quando a minha 100ª seguidora entrou, eu falei, gente, que especial, né? As pessoas gostarem, fazerem parte. Por isso que esse vídeo especial é para todos vocês que estão seguindo, que estão curtindo o canal. E especialmente para ela que pediu a My Melody hoje. Vamos lá pro vídeo, então? Vamos começar com um pedido especial do canal. Para fazer a My Melody, hoje eu vou precisar de um lápis, porque eu vou precisar apagar algumas partes. Daqui a pouco vocês vão entender quais partes a gente vai precisar apagar. Os traços dos personagens Hello Kitty, My Melody, eles são traços simples. O rostinho dela é um rostinho oval, oval no horizontal. Então, a gente vai fazer um ovo deitado. Assim, um pouquinho grande. Porque o segredo desses desenhos, desses personagens, é que eles têm a cabeça bem maior que o corpo. Então, depois de fazer esse formato oval, a gente vai puxar as orelhinhas dela. Ela é uma coelha, então, vamos pensar no formato de orelhinha de coelho. Só que aí, quando chegar mais ou menos aqui, eu vou parar, porque a segunda orelhinha dela é uma orelhinha dobrada. Então, eu vou começar dobrando mais ou menos quando chegar nessa parte aqui, que eu parei a outra orelhinha. Dobrar assim pra baixo. Sempre tá dobrada a orelhinha dela. E a My Melody, ela gosta de colecionar coisas rosas. Eu tava lendo um pouco sobre ela. E ela tá sempre com um capuz. Então, essa parte aqui, ela já tá usando o capuz. Então, a gente vai ter que fazer o rostinho dela aparecendo aqui no meio. Então, é como se fosse um outro formato oval saindo daqui de baixo. Então, eu vou encostar aqui. E vou seguindo o desenho, só que fazendo bem menor. Porque tudo aquilo ali é o capuz dela. É por isso que a gente precisa da régua, para apagar algumas linhas. Mas aí eu vou apagar depois. Nessa parte aqui, eu vou fazer o detalhe de uma florzinha. Porque ela é muito delicada. Igual a Hello Kitty, ela também às vezes tá usando acessórios. Então eu vou colocar uma florzinha de 4 pétalas só. Vou dar uma apagada para não ficar muito confuso esse pedacinho aqui, onde vai estar localizada a florzinha, que a gente consegue enxergar melhor. É uma florzinha simples, é um círculo pequeno no meio, e a gente vai puxar 4 pétalas. Uma desse lado, uma embaixo, uma do outro lado e outra do outro lado. A Hello Kitty também, né? Às vezes ela tá de lacinho, às vezes ela tá de florzinha. E aí, aqui, ela vai estar com a mãozinha no rosto. Então, por isso que a gente precisa da borracha. Eu vou apagar um pedacinho aqui do rostinho dela pra fazer a mãozinha dela. Vou fazer com o formato de uma bolinha. E o bracinho saindo pra cá, vai parecer um pininho de boliche. Esse é um dos bracinhos. Aí, acho que agora, pra enxergar melhor, a gente já pode ir pra parte da caneta. Mas aí, eu optei por 2 cores. Já vou direto com a cor rosa, pra fazer a parte do capuz dela saindo daqui. Depois eu vou pra preta. Então, bem nessa parte aqui, onde finalizou a touquinha, eu vou descer um risquinho na diagonal e outro desse outro lado também. Que é um capuzinho. Um traço reto, vou encostar lá em cima, que é o final do capuz. Esse aqui vai encostar no braço dela. Aí, agora eu vou pra parte da caneta preta, pra poder fazer o contorno do corpo dela. Tem gente que gosta de contornar tudo de preto e depois pintar. Também pode, né?
Vou agora vir pro corpinho. Lembra que eu falei que a cabeça é sempre maior que o corpinho? Então, a gente tem que se preocupar em fazer um corpinho pequeno. E esse corpinho vai ter este formato aqui, ó. Acompanha comigo. A gente vai descer um traço reto desse lado. Depois vai curvar até o meio, só um pouquinho. Outra curvinha. E subir. Até o bracinho dela. Agora, mais ou menos esse formato aqui, a gente vai fazer aqui embaixo. Quem quiser fazer com o lápis, o círculo, depois o bracinho, eu já vou fazer direto. Só descer aqui. Depois finalizar com uma bolinha que é a mão. Aí, essa mãozinha aqui, na hora de passar a caneta, eu não vou passar aqui no meio. Essa parte é a parte que eu vou apagar, pra ficar igual esse aqui. Vou fazer o cortezinho da perna dela pra cima. E uma barriguinha aqui, assim. Que é uma curvinha. E aqui nos pezinhos também. 2 curvinhas pequenininhas. Agora, lá em cima, na mãozinha dela, eu já posso passar a caneta. Pronto. Agora, na touquinha, eu vou querer passar o rosa já. Como a cor rosa ela é clara, então pode ser que quando a gente passe, depois não dê pra apagar direito, porque o preto ele cobre tudo, né? Então, eu vou bem de leve com a borracha, apagando as partes dos riscos. Só pra poder não ficar muito forte esse risco de lápis na minha canetinha rosa. Se você fizer de preto o contorno, nem precisa. Como eu quero fazer de rosa, então, eu vou fazer dessa forma. Apaguei um pouco aqui. Agora, eu venho bem no traço que eu fiz, passando a caneta. Aqui também. Aí, eu não vou fechar aqui a parte oval, porque lembra que ela tá de touca, né? A gente só tinha feito pra fazer uma parte oval bem certinha. E aqui também. Agora, o desenho aqui. Vou fechar aqui. Depois, espera secar um pouquinho, né, pra não borrar. Vem apagando os traços de lápis. Agora, tá na hora de fazer os olhinhos dela. Os olhinhos são ovais também, parecem feijõezinhos. E eles são um pouco afastados um do outro. Aqui tem um. Tem outro. O olhinho dela tem brilhinhos, vou fazer aqueles brilhinhos bem grandes. 2 círculos menores dentro e 2 bem pequenininhos. E aí, eu vou aproveitar que eu tô com a caneta preta e já vou pintar. Aí, já dá pra ver bem esses olhinhos. Esse é um olhinho de uma pessoa bem curiosa. Agora, o narizinho aqui é no mesmo formato do olho, mas é na horizontal, esse feijãozinho. E ela tem um sorrisinho. É diferente da Hello Kitty, né? Que a Hello Kitty não tem a boquinha. A My Melody tem. A florzinha eu vou fazer de preto. Pra destacar bem no meio desse capuz rosa. E aqui, eu vou fazer um chão meio que lembre uma nuvem. Já vou explicar por quê. Aqui tá a My Melody. Daqui a pouco é só colorir. Já vou pro próximo personagem. O próximo personagem é a Hello Kitty. Vou fazer aqui nessa outra folha. A Hello Kitty, ela também, como a My Melody, tem uma cabeça bem grande. E eu não vou fazer de lápis, já vou fazer direto na caneta, porque não vai ter muitas partes pra apagar.
Porque o rosto dela é oval, mas eu vou parar na parte das orelhinhas. Então, a gente tem que vir descendo aqui, só que é diferente da My Melody, que é bem oval, assim. O dela é um pouco mais largo. A gente vai descer um pouco mais largo, não tão naquele formato de ovo. Vem vindo aqui. Aqui eu vou parar um pouquinho mais pra baixo, por conta daquele laço que ela tem. Ele é bem grande, então ele vai tomar conta dessa parte. E aí, eu vou fazer, meio que pensar no meio aqui dessa parte da cabeça dela, uma curvinha arredondada assim, pra depois eu finalizar com a orelhinha. Posicionou essa parte aqui, aí nós vamos encaixar a orelha. Só que eu já tô ansiosa pra colocar o laço. Nesse pedaço aqui, ela tem um laço, né? Que é um laço simples também. Fazer bem no meio desse espaço um círculo. E depois aquelas partezinhas do laço com pontas arredondadas. Eu tava observando, cada laço às vezes tá de um jeito. Eu vou fazer essas curvinhas assim. Agora eu fico mais à vontade pra encaixar a orelhinha. Então, vou encaixar uma desse lado. É um triângulo arredondado lá em cima. E aqui só vai aparecer a pontinha. Pronto. Aí, o corpinho dela também lembra um pouco o da My Melody. Com aqueles pezinhos aqui, né? Que eu fiz assim, curvadinhos. Vou até deixar aqui pra gente comparar. Só que aí, o corpinho dela, eu vou descer ele um pouquinho mais gordinho, assim. Mais ou menos daqui dessa parte. Eu vou descer um pouquinho na diagonal. Aí, vou começar a arredondar os pezinhos até chegar no meio. Agora, o outro. E subir na diagonal também, assim. Um pouquinho, né? Não é tão inclinado. Aí, os bracinhos dela vai sair daqui. Eles são bracinhos bem gordinhos, assim. Um pra baixo e o outro vai estar meio que pra cima, como quem tá dando um tchauzinho. E eu já vou encaixar a roupa dela. Aqui eu vou fazer o corte da perninha bem pequenininho, porque ela tá de vestido. Vestido meio curto, né? E também as perninhas dela é curta. Uma golinha aqui. Como se fosse uma jardineira. Vou acrescentar 2 botões. Vou dar uma pausa. Agora, a parte dos olhinhos também. Ela não tem boca, né? Então, eu vou fazer esse narizinho. Que é aquele feijãozinho. Na horizontal, assim, deitado. E o segredo dos olhinhos dela é que eles também são bem afastados, assim. Um aqui. E outro aqui. Esse eu não vou fazer brilhinho, eu vou pintar ele todinho de preto. E já vou colocar aqueles 3 risquinhos de gatinho, né? Eles são um pouco afastados um do outro. Vou pegar uma caneta de outra cor. Eu quero fazer ela com uma blusinha listada. Embaixo dessa jardineira dela aqui, ela vai estar com uma blusinha. Fazer o corte das manguinhas e fazer os risquinhos. Aqui por baixo também. E também vou fazer, igual eu tinha feito aqui na My Melody, esse chãozinho de nuvem. Fazer um chãozinho de nuvem aqui também. Como eu disse que eu iria fazer 3 personagens, agora eu vou explicar porque que eu fiz esse chãozinho de nuvem. Tem um personagem que ele se chama Cinnamon Roll. E eu descobri... Ah, eu esqueci de fazer a bolinha da flor. Agora sim. Eu descobri, lendo as histórias, que o Cinnamon Roll, ele é um cachorro que... Ele nasceu no céu, eu acho.
E ele caiu E assim, agora ele vive aqui na Terra e ele trabalha num café. E tem tudo a ver com o nome dele, porque cinnamon é canela e roll é pãozinho. Então, ele é um pãozinho de canela. Então, ele é menorzinho que a Hello Kitty e a My Melody, mais baixinho. O formato do rostinho dele é um pouquinho mais complicado, porque não é uma forma geométrica. Então, a gente vai começar fazendo só a curvinha da testinha dele aqui, da cabecinha dele. Então, vou fazer ele menorzinho, porque ele é mais baixinho. Então, a gente vai fazer esta curvinha. E o rostinho dele embaixo, ele tem um formato mais quadrado, não é tão arredondado. Então, a gente fazer as bochechinhas ainda curvadas, mas com um formatinho assim, mais quadradinho. E as orelhas dele, como ele veio do céu, elas são bem grandonas, são uma orelha de cachorro bem grandona. E ele voa com essas orelhas, parece. Então, a gente vai descer aqui dessa pontinha, vai puxar uma orelhona de cachorro, assim. E a outra, pra dar aquela sensação de que ele voa, a gente vai fazer ela pra cima. Ao invés de ser pra baixo, vai ser pra cima. Subindo assim. Com essas orelhas enormes, ele consegue voar. O corpinho dele é mais baixinho. Eu vou fazer aqui 2 tracinhos também, lembrando os da Hello Kitty, meio que na diagonal assim. E os pezinhos dele não estão encostados. É um pra cá. E o outro pra cá. Aí, a gente fecha assim com a barriguinha dele. Uma mãozinha pra cima e a outra mãozinha pra baixo. As duas saindo aqui desse cantinho da cabeça. O rabinho dele parece um rocambole, então, vou fazer como uma curva de um rocambole pra cá e grudando no corpinho dele. Então, se encostar na mãozinha dele, a gente para pra respeitar a mãozinha, ó. Chegou lá, encostou, parou, aí continua a curva do rocambole aqui, até a orelha dele e termina aqui. Que é um rabo bem enrolado. Ele tem boquinha, mas a boquinha dele não é um sorrisinho, é uma boquinha tipo um focinho de cachorro. Então, meio que aqui no meio a gente vai fazer 2 curvinhas. Porque ele é um cachorrinho. E os olhinhos também são bem afastados, mas eu não vou pintar esses olhinhos. Não agora, vou deixar os olhinhos claros. Como as outras personagens eu fiz com essas curvinhas aqui, então eu vou dar continuidade, vai parecer uma historinha. Então, vou fazer... de repente eles todos foram pro céu novamente, ele levou a Hello Kitty e a My Melody, como ele voa, né? E eu tinha visto numa imagem tão bonitinha ele segurando uns balões. Então, vou fazer uma linha aqui saindo daqui, vai passar pelo rosto dele. Então, tem que fazer com bastante cuidado. Subiu. E vou fazer mais um, só que não vai passar pelo rosto, vai ser por trás da orelha dele aqui. E outro também saindo lá. E vou fazer os balões lá em cima. Como se fosse uma festa, como se ele convidou elas para uma festa. Três balõezinhos. E é isso, ele não tem nariz, ele tem umas bochechinhas, que depois na hora de pintar eu vou fazer. Olha, 3 personagens nós temos aqui pra pintar agora, que é a minha parte favorita. Então, já já eu volto com eles pintados. Mas não vai ter muita coisa pra pintar, porque a base deles é branca, mas você vai ver que eu vou fazer uns efeitos de sombra e vai ficar bem bonito. Vamos lá pra pintura, então? Olha como que ficou. Fiquei apaixonada pelas cores, mesmo que não tenha usado tantas cores assim, porque a My Melody, ela é branca, eu usei essas cores aqui para o chapeuzinho dela. Gente, olha o tamanho do meu lápis. Esse rosa eu usei no fundo, porque é um rosa bem forte mesmo. E eu misturei com um pouco desse meu lapinhos neon, lembra que eu sempre mostro ele, que eu gosto muito? Então, foi meio que uma mistura dos dois. Primeiro eu passei esse rosa bem escuro, depois eu passei um pouquinho desse neon. Aí, como ela não tem muitas cores, eu resolvi fazer um brilho com esse lápis amarelo. Não sei se dá pra ver de pertinho, deixa eu tentar mostrar. Porque mesmo que ela seja branca, eu fiz um brilho em volta. Acho que dá um efeito bem legal. Parece que o sol bateu, né? E fez um brilhinho. Nas bochechinhas eu usei um rosa mais clarinho. O miolo da flor foi o mesmo amarelinho que eu fiz esse sombreado. E a nuvem
que todos eles estão pisando, foi um azul clarinho que eu fiz em volta. As cores da Hello Kitty agora, que também eu fiz o mesmo efeito com esses lapinhos amarelo em algumas partes, para parecer um brilho. O narizinho dela foi de laranja, como o da My Melody também, eu fiz com esse laranja. E o vestidinho dela, eu usei só o neon, o rosinha neon, esse que eu amo. O lacinho foi um vermelho simples. Como eu não tenho aquela caneta branca, quando eu quero fazer um brilho, eu só deixo a bolinha assim, sem pintar. Faço um brilhozinho. E pra finalizar, o Cinnamon Roll, ele tem uma cor muito branca, né? E eu fiz ele todo com sombreado de um azul bem clarinho. Deixa eu trazer mais pra perto pra ver se dá pra ver. Tá vendo? Todo ele. E o olhinho dele também é a mesma cor. A nuvem também, de todos, eu fiz com aquele azul. Os balões eu fui intercalando nessas cores pastéis aqui. Esse lilazinho, esse outro azul e esse mesmo rosinha aqui. Aí, acho que deu pra reparar que quando eu desenho e faço um traço mais fino, né? Até mesmo pra não errar. E principalmente esses desenhos que o artista gosta de usar a cor preta bem forte, né? Pra fazer o traço, eu faço depois, na hora que eu vou pintar, depois que eu pinto, eu venho passando o preto bem mais forte para destacar melhor os desenhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para todo mundo que tá seguindo o canal. Para minha seguidora especial que pediu esse desenho da My Melody. Fiquei muito feliz. E continua, gente, continua interagindo, porque é muito legal quando vocês pedem, quando vocês entram lá no Insta, falam comigo, manda a foto dos desenhos de vocês. Então, se vocês fizerem essa turminha aqui, né, ficou quase uma historinha, né? Parece que eles foram convidados mesmo para uma festa. E se vocês fizerem, pode mandar foto para mim que eu vou ter o maior prazer em postar, tá bom? Ah, e não perde, porque vai ter shorts agora no nosso canal também. Eu fiquei sabendo que tem muita criança que tá aprendendo a ler, então eu fiz um short especial para essas crianças que estão aprendendo, que estão entrando nesse universo das letrinhas agora, que é tão maravilhoso, tá bom? Então, tchau, tchau. Curte, se inscreve e não deixa de comentar. Tchau, tchau.